Olá, já se sentiu assim, com a agenda lotada, correndo para todo lado, super ocupada, mas sem aquela sensação de estar realmente avançando? Uhum. Parece que a gente está dando um passinho em mil direções diferentes, né? É, é uma armadilha muito comum hoje em dia. Exato. E essa sensação de sobrecarga, sabe? Ela muitas vezes coloca a gente num ciclo vicioso. A gente busca fazer mais, ter mais, ser mais. Sim. Mas no fim, acabamos diluindo nossa energia, nosso foco e, claro, o nosso impacto. A gente perde a clareza do que realmente importa. Hoje, então, a gente vai mergulhar numa filosofia que propõe um caminho bem diferente, baseado nas ideias do livro Essencialismo, do Greg McKeown. A ideia central é simples, mas muito poderosa. Menos, porém, melhor. É isso aí. Faremos uma análise focada em como a gente pode identificar o que é de fato essencial nas nossas vidas, nas carreiras e, talvez mais importante, como canalizar nossa energia conscientemente para essas poucas atividades vitais, Certo. gerando assim maior contribuição, mais satisfação e, olha só, até mais resultados. Vamos então desempacotar os conceitos-chave dessa abordagem? Perfeito. Então vamos começar pela base de tudo isso. A ideia fundamental, me parece, é a do poder da escolha. Muitas vezes a gente age como se fosse levado pela correnteza, né? Preso naquela mentalidade do tenho que fazer isso, preciso ir naquela reunião. Uhum, não posso dizer não. Exato. Mas o essencialista parte de outro lugar. Eu escolho fazer. Lembro daquela história no livro do executivo Sam Elliott, que transformou a carreira quando começou a dizer não para alguns projetos, focando só no essencial, mesmo trabalhando numa empresa grande. Sim, essa mudança de perspectiva é o ponto de partida. É crucial. Sair do que o livro chama de impotência aprendida, sabe? Aquela coisa de achar que não temos controle, ou então ir para o outro extremo, de tentar abraçar o mundo, fazer tudo, mas superficialmente. Aham. Reconhecer que a gente tem agência, que pode escolher onde investir nosso tempo, nossa energia, isso é libertador. Mas para escolher bem, precisamos de critério, né? Precisamos discernir. E aí entra uma constatação que pode ser um pouco chocante: a desimportância de quase tudo. Isso me lembrou na hora o princípio de Pareto, o famoso 80-20. Aquela ideia de que, geralmente, uns 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% dos resultados. Exatamente isso. Ou o que o pioneiro da qualidade, o Joseph Juran, chamou de lei das poucas coisas vitais. Seja nos negócios, pensa no Warren Buffett, que concentra os investimentos em pouquíssimas empresas que ele entende a fundo. Verdade. Na nossa vida pessoal, a lógica é a mesma. Um número bem pequeno de atividades ou esforços gera a maior parte do valor real. O grande desafio, claro, é conseguir identificar essas poucas coisas vitais no meio de tanto ruído, das muitas triviais que disputam nossa atenção. Certo. Identificar é o primeiro passo. Mas só saber o que é essencial não adianta se a gente não tiver a coragem de eliminar o resto, né? E isso muitas vezes é bem difícil. O livro fala sobre perder para ganhar, fazer concessões de propósito. Correto. Estratégia, seja empresarial ou pessoal, é, na essência, fazer escolhas. E, como consequência direta, abrir mão de outras opções que podem até ser boas. Tentar agradar todo mundo ou correr atrás de todas as oportunidades ao mesmo tempo é o que o livro chama de estratégia em cima do muro. O exemplo da companhia aérea Continental Light tentando copiar a Southwestern Airlines é clássico. Ah, eu lembro dessa parte. Eles quiseram ser uma empresa de baixo custo, mas sem largar totalmente o modelo antigo, mais caro, mais complexo. O resultado foi confusão, prejuízo, perderam clientes. Ficaram ali, no meio do caminho. A lição é clara: se você não escolhe conscientemente o que abandonar, na prática, você está deixando as circunstâncias ou as prioridades dos outros escolherem por você. Nossa, faz todo sentido. E a questão aqui não é só escolher, é se comprometer com as trocas necessárias. Senão a gente falha nos dois lados, entende? Entendi. E para ter essa coragem de dizer não, de fazer essas escolhas que às vezes doem, a gente precisa de uma clareza muito grande sobre o que realmente importa pra gente. Qual é o nosso norte?
Lembro da crítica no livro, aquelas declarações de missão de empresa que são super genéricas, sabe? Sei, sei. Soam bonito, mas não ajudam ninguém a decidir nada no dia a dia. Exato. Qual seria a alternativa essencialista para isso? A alternativa proposta é o objetivo essencial. Algo que seja, ao mesmo tempo, inspirador e concreto, que seja mensurável, mas também tenha significado. Uhum. O livro dá o exemplo da Martha Lane Fox, a primeira defensora digital lá do Reino Unido. Ela definiu o objetivo essencial dela de forma brilhante: prover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. Nossa, que clareza. Viu? É claro, é mensurável, é inspirador. Uma única decisão que, segundo ela, simplificou milhares de outras decisões para ela e para a equipe dela. Ter um objetivo assim tão nítido funciona como um filtro muito poderoso. E essa clareza tem que se traduzir em ação corajosa no dia a dia. Adorei a história do Stephen Covey, sabe? O autor dos 7 Hábitos. Sim, claro. Ele tinha planejado uma noite especial com a filha, algo importante para ele. Aí um amigo influente convidou ele para jantar na mesma noite. E ele manteve o compromisso com a filha. Honrou o que era essencial para ele naquele momento. Que exemplo forte, né? E tem também a dica do Peter Drucker, o papa da administração, que falava para ter um cesto de lixo bem grande para jogar fora rapidinho os convites e oportunidades que não fossem essenciais. São exemplos ótimos de como a clareza leva à ação seletiva. E o livro ajuda nisso. Ele oferece um repertório de formas educadas, mas firmes, de dizer não. Mostra como dá para separar a recusa do pedido em si do relacionamento com a pessoa. Isso é importante. Muitas vezes, um não, claro, respeitoso, como o do designer Paul Rand para o Steve Jobs, quando ele se recusou a apresentar várias opções de logo para a Next, acaba gerando mais respeito no longo prazo do que um sim meio a contragosto ou ficar enrolando. É praticar o que o autor chama de sim lento e não rápido. Sim lento e não rápido. Gostei disso. É. Pensar bem antes de dizer sim e ser rápido para dizer não para o que não está alinhado com o essencial. Você ganha respeito por ser seletivo. Falamos bastante sobre escolher o essencial, ter coragem para eliminar o não essencial. Mas onde a gente encontra essa clareza no meio da correria? Com tanta informação, tanta demanda, o livro dá uma ênfase enorme na necessidade de criar espaço. Sim, espaço. Físico e mental. Para escapar um pouco da rotina operacional, sabe? Para pensar, para refletir de forma mais profunda. Isso vai totalmente contra a cultura atual que valoriza estar ocupado o tempo todo, hiperconectado. Totalmente. O livro traz uns exemplos interessantes. Empresas que criaram as segundas 100 ligações telefônicas para garantir foco. A Booth Noir, lá na D-School de Stanford, que é uma salinha minúscula, escura, sem tecnologia, feita só para pensar sozinho. Que legal! Até figuras históricas como Isaac Newton, que precisou de 2 anos isolado para escrever a obra principal dele, ou Bill Gates, com as famosas semanas de pensar que ele tira sozinho para ler e refletir sobre o futuro. Tudo isso mostra o poder de criar esse espaço de propósito para a clareza poder surgir. E o interessante é que não é só espaço para pensar sério, né? O livro defende muito o brincar como algo essencial, não como perda de tempo para adulto. Lembrei na hora daquela cena do filme Mary Poppins, do Sr. Banks, o banqueiro todo rígido, Sim. que finalmente se permite consertar a pipa e ir soltar com os filhos. É um momento de virada para ele, de reconexão. Gosto do trabalho sério. É um complemento vital. Ele estimula a criatividade, abre novas perspectivas, reduz o estresse. E vale lembrar que o estresse crônico comprovadamente prejudica a nossa cognição, desliga partes do cérebro responsáveis pelo planejamento, pelo raciocínio. Nossa, sério? Sim. E além disso, brincar melhora as funções executivas do cérebro. Não é à toa que empresas super inovadoras como o Twitter com aulas de improviso ou a Pixar com aqueles escritórios cheios de coisas lúdicas incorporam o brincar na cultura. É um antídoto poderoso contra o esgotamento e uma ferramenta valiosa para explorar ideias novas. E falando em antídoto contra esgotamento, o sono. O livro bate muito na tecla de proteger o patrimônio
E o principal patrimônio somos nós mesmos, né? Nossa saúde física, mental. Aquela história do Jeff, o executivo que negligenciava o sono por causa do trabalho e teve um colapso sério, é assustadora, serve de alerta. É um alerta crucial. A gente vive numa cultura que às vezes até glorifica dormir pouco, como se fosse sinal de dedicação. Mas a ciência mostra o contrário. Sono não é luxo, é necessidade biológica fundamental para o nosso desempenho mental. Uhum. A privação crônica de sono pode ter efeitos na performance cognitiva parecidos com os de estar alcoolizado, sabia? Meu Deus! Estudos mostram que o sono melhora a nossa capacidade de resolver problemas complexos, aumenta a criatividade. É durante o sono que o cérebro consolida memórias, faz conexões, organiza as informações. Aquele estudo com violinistas de elite é revelador. Os melhores não só praticavam muito, mas dormiam bem mais que os colegas medianos. Em média, 8,6 horas por noite, mais os cochilos durante o dia. Uau! E líderes de alta performance, tipo Jeff Bezos da Amazon, falam abertamente que priorizam o sono para ter clareza mental para as decisões importantes. Proteger o sono é proteger nossa capacidade de fazer contribuições que realmente importam. Entendido. Proteger nosso bem-estar é essencial para poder focar no essencial. O livro organiza essa filosofia toda num processo prático de 3 etapas: explorar, eliminar e executar. Vamos detalhar um pouco mais isso? Começando pela primeira fase: como a gente pode explorar melhor para descobrir o que realmente importa. A exploração eficaz exige que a gente aprenda a olhar além do óbvio, a buscar a essência por trás da informação superficial. É como um bom jornalista que busca o lead da notícia, sabe? A informação mais importante, central. Lembro do exemplo da professora Nora Ephron ensinando jornalismo. Qual era mesmo? Ela dizia para os alunos, a notícia sobre a viagem dos professores não era sobre os detalhes da viagem. O lead era, não haverá aula na quinta-feira. A gente precisa treinar o olhar para identificar o ponto crucial. Buscar o lead da situação. Interessante. E como a gente evita se perder nos detalhes, na exploração? É fundamental ver o panorama geral, não ficar preso em coisinhos que distraem do objetivo maior. O livro cita aquele acidente trágico do voo 401 da Eastern Airlines. Nossa, essa história é terrível. Pois é, a tripulação toda focou numa luzinha queimada no painel e ninguém viu que o avião estava perdendo altitude até ser tarde demais. Para ganhar perspectiva, manter um diário e revisar de vez em quando pode ajudar a ver padrões, temas recorrentes que a gente não percebe no dia a dia. Além de olhar para dentro com o diário, imagino que olhar para fora também seja importante, né? Com certeza. Ir a campo, observar a realidade de perto, conversar com as pessoas envolvidas é crucial. O exemplo da equipe da Embrace Nest é ótimo. Ah, das incubadoras. Isso. Eles só entenderam o problema real das incubadoras que não eram usadas lá nos vilarejos do Nepal quando foram até lá e viram que o problema não era a falta de incubadora, mas a dificuldade das mães de levar os bebês prematuros até os hospitais, que eram longe. Isso mudou completamente a solução que eles criaram. Faz toda a diferença e ver de perto. E depois de observar, analisar, como a gente faz a seleção final? Como escolhe o que é realmente essencial entre as opções? Aí entram os critérios de seleção super rigorosos. O livro sugere 2 abordagens bem fortes. Uma é a regra dos 90%. Como funciona? Ao avaliar uma opção, você dá uma nota de 0 a 100, baseada no quanto ela está alinhada com seu critério essencial. Se a nota for menor que 90, considera um 0 e descarta. Isso força uma seletividade radical. Uau, 90! Bem alto. É. E a outra, que ficou famosa com Derek Sivers, é ainda mais simples. Se não for um incrível sim, então é não. Ou seja, só se comprometa com aquilo que te gera um entusiasmo genuíno, um alinhamento claro. Nada de talvez, acho que sim. Nossa, a regra dos 90% é brutal, mas imagino que traga muita clareza mesmo. Ok, então exploramos e identificamos o essencial com critério. Agora vem a parte talvez mais difícil: eliminar o resto. Como fazer isso na prática, especialmente com coisas que a gente já está apegado? A eliminação exige, antes de tudo, coragem para descomprometer-se. Isso significa abandonar iniciativas, projetos, até crenças que não são mais essenciais, mesmo que a gente já tenha investido tempo, dinheiro, emoção nelas. O grande obstáculo aqui são nossos próprios vieses psicológicos.
Um dos mais fortes é a falácia do custo irrecuperável. Ah, aquela tendência de continuar investindo em algo que não tá dando certo só porque já investimos muito. Tipo, já que comecei, vou terminar. Exatamente. É como insistir em ver um filme ruim até o final só porque pagou o ingresso, ou continuar num projeto fracassado na empresa porque já gastaram muito dinheiro nele. O exemplo clássico é o avião Concorde. Verdade. Mesmo quando ficou claro que seria inviável economicamente, os governos continuaram botando dinheiro por causa do investimento inicial gigante. Ou aquela viagem de esqui que você pagou mais caro, mas percebe que a outra mais barata seria mais divertida. A tendência é ir na mais cara para não perder o dinheiro, mesmo que a experiência seja pior. Reconhecer e superar essa falácia é crucial para eliminar o que não serve mais. E tem outros vieses que atrapalham a gente a eliminar. Sim, outro bem comum é o efeito dotação, nossa tendência a valorizar mais algo só porque é nosso. Ah, tipo aquela roupa que a gente nunca usa, mas não consegue doar. Exatamente. Ou aquele projeto antigo na empresa que a gente defende com unhas e dentes, mesmo que objetivamente não seja mais a melhor opção. Para combater esses vieses, ajuda muito a admitir os próprios erros, buscar ativamente segundas opiniões de gente neutra e até usar o que o livro chama de piloto invertido. Piloto invertido. Experimenta tirar temporariamente uma atividade ou compromisso para ver se alguém realmente nota a falta, sabe? Muitas vezes a gente percebe que era menos essencial do que a gente pensava. Boa tática. Entendi. Descomprometer-se superando os vieses. Que mais envolve a eliminação? Envolve também editar nossa vida. Assim como um bom editor de texto ou de cinema tira tudo que é supérfluo para a mensagem principal brilhar, a gente precisa cortar atividades, reuniões, posses, até relacionamentos que nos desviam do essencial. E por fim, a eliminação passa por subtrair os obstáculos. Subtrair obstáculos. Aqui a ideia é identificar qual é o maior gargalo, o maior impedimento que está bloqueando o nosso progresso no objetivo essencial. O livro usa a metáfora do Herbie, aquele escoteiro lento do livro A Meta, que atrasava o grupo todo. Lembro do Herbie. Então, em vez de tentar fazer mais coisas, às vezes a maior alavancagem vem de remover esse único grande obstáculo. Certo. Exploramos para achar o essencial, eliminamos o trivial e os obstáculos. Aí chegamos na terceira fase. Executar. A promessa aqui é executar o essencial de forma quase sem esforço. Como isso é possível? A execução sem esforço não significa não ter trabalho, claro. Significa ter fluidez, foco, remover o atrito desnecessário. Começa com a ideia de prevenir problemas antes que eles aconteçam, criando margem de segurança. Ah, tipo, se preparar para o inesperado? Exatamente. É planejar para o inesperado. O contraste entre a expedição do Roald Amundsen ao Polo Sul, que foi um sucesso porque ele planejou tudo meticulosamente, levou suprimentos extras, e a expedição trágica do Robert Scott, que subestimou os desafios, ilustra isso muito bem. Uma dica prática do livro é adicionar sistematicamente 50% de tempo extra a qualquer estimativa de prazo para projetos, para combater nossa tendência natural ao otimismo, a tal falácia do planejamento. Nossa, 50% a mais? É bastante, mas faz sentido para ter folga. E depois dessa preparação? Depois é focar em avançar através de pequenas vitórias. Em vez de esperar ter tudo perfeito para começar, a ideia é começar pequeno, celebrar o progresso mínimo viável. Isso cria momentum, motivação. Gosto disso, pequenas vitórias. O livro cita exemplos como o sistema de multas positivas usado por uma polícia no Canadá para reforçar bons comportamentos, ou o sistema de fichas que o próprio autor usou com os filhos para gerenciar tempo de tela de forma positiva. Começar pequeno e celebrar o progresso é chave. E para manter esse avanço constante, como a gente evita depender só da força de vontade que às vezes falha? Aí entra o poder de fluir através da rotina. Criar hábitos, rituais para as atividades essenciais automatiza a execução. Libera nossa energia mental para tarefas mais complexas. Pensa na rotina pré-competição de um atleta como Michael Phelps. Verdade, super metódico. Cada passo é calculado para colocar ele no estado mental e físico ideal, sem precisar pensar. Definir uma rotina matinal, um bloco de tempo específico para o trabalho mais importante do dia, isso transforma o essencial em algo quase automático. E o último elemento da execução? É talvez o mais crucial: focalizar no presente.
É a habilidade de estar totalmente presente, engajada na tarefa que está ali na sua frente, se perguntando sempre: o que é importante agora? Estar presente. O livro fala sobre viver mais em kairos, que é o tempo qualitativo, da oportunidade, do momento certo, e menos só em cronos, o tempo do relógio que passa sem parar. É desligar as distrações e mergulhar naquilo que você escolheu fazer naquele instante. É aí que a execução fica mais eficaz e, paradoxalmente, mais leve. O último capítulo do livro vai além do processo e fala sobre ser um essencialista, não só fazer coisas essencialistas de vez em quando. Cito o exemplo de Gandhi, que conscientemente reduziu a vida, as posses, ao mínimo essencial para focar na missão dele. Exato. O essencialismo, no fundo, não é só um conjunto de técnicas de produtividade e de gestão do tempo. É uma transformação mais profunda na forma como a gente encara nossas escolhas, nosso tempo, nossa própria vida. É uma mudança de mentalidade mesmo. Totalmente. É optar conscientemente pela clareza em vez da ambiguidade, pelo controle intencional sobre nossas ações em vez da reação impulsiva às demandas dos outros, pela busca da alegria na jornada em vez de aceitar o estresse constante como normal. É um caminho, um processo contínuo, que exige prática, disciplina. O próprio autor admite que tem dificuldades, mas que promete se tornar mais natural e recompensador com o tempo. Parece quase uma revolução silenciosa, pessoal, contra essa cultura do mais é sempre melhor, da ocupação como status, uma busca por viver com mais significado, mais contribuição real e, quem sabe, mais realização, justamente por fazer menos coisas, mas fazer as coisas certas. Exploramos hoje muitas ideias instigantes do essencialismo, né? Desde o poder fundamental da escolha, a necessidade de discernir o vital do trivial, passando pela coragem indispensável de dizer não e criar espaço para a gente pensar, se recuperar, até as estratégias práticas para eliminar o não essencial e executar o que realmente importa com mais foco e menos esforço. Foi bastante coisa. Foi, sim. E o fio condutor que une tudo isso é essa busca disciplinada por menos, porém melhor. Não se trata de fazer menos por falta de ambição, de forma alguma, mas sim de canalizar o nosso tempo, nossa energia, que são recursos finitos, preciosos, de forma muito mais inteligente, mais estratégica. Certo. Investir naquelas poucas coisas que realmente podem gerar um impacto significativo, tanto em termos de resultados externos, quanto de satisfação interna. Em essência, é um convite poderoso para a gente viver de forma mais intencional, para retomar as rédeas da nossa própria vida nesse caos do mundo moderno. E isso nos deixa com uma pergunta final muito apropriada, inspirada numa citação da poeta Mary Oliver que o livro traz lá no finalzinho. É uma pergunta forte. Diga-me, o que planeja fazer com sua vida única, fantástica e preciosa? Uma bela pergunta para nossa reflexão. Até a nossa próxima análise aprofundada.